uma edificação com aproximadamente 5.000 metros quadrados que insiste em não se regularizar no Corpo de Bombeiros, bom, ela está sujeita a uma multa de R$ 9.465,60, ok? Com uma pena ainda maior se ela for multada. Mesmo assim, ela não resolver essa pena, ela pode ser dobrada, esse valor pode ser dobrado. Olá, projetista! Aqui é o Luiz e nesse canal nós compartilhamos dicas para engenheiros civis e arquitetos. Seja bem-vindo! Olá, meu nome é Luiz, eu sou engenheiro civil e atualmente eu trabalho exclusivamente com projetos de prevenção e combate a incêndio. O que são esses projetos? São projetos que nós, como engenheiros civis ou arquitetos, elaboramos, apresentamos ao Corpo de Bombeiros com o intuito de regularizar uma edificação, dizendo que aquela edificação ela tem as condições mínimas de segurança para funcionar. E quem precisa fazer isso? Todo tipo de edificação. Então, independente do estado que você tiver aí, todo tipo de edificação, excluindo algumas pequenas edificações menores, né, que entram em algumas regrinhas, mas a maioria das edificações que existem precisam estar regularizadas no Corpo de Bombeiros. E quem faz esse serviço? Nós, engenheiros civis e arquitetos. E hoje eu trabalho exclusivamente com isso. E hoje eu vou te apresentar 5 motivos pelos quais você deveria também trabalhar com isso, porque é a melhor área para engenheiro civil e arquiteto, na minha opinião. E hoje eu vou te provar, através de 5 motivos, através de 5 argumentos, que essa área é para você trabalhar também. Bom, bora acompanhar. Bom, e por que essa área é tão interessante e desperta tão interesse? É porque porque essa área ela é pouco explorada. O que seria isso? Basicamente é muito serviço para pouco profissional. Para você ter uma ideia, tenta contar a quantidade de prédios residenciais que existe em uma grande cidade, igual a cidade de Belo Horizonte, que é onde a gente está aqui. Tenta contar. É impossível, você vai gastar dias, quiçá semanas, quiçá meses, para contar a quantidade de prédios que existem em Belo Horizonte. Você sabe que cada um desses prédios, eles precisam estar regularizados no Corpo de Bombeiros. Existem profissionais que sabem fazer projetos de prevenção e combate a incêndio suficiente para atender essa demanda de serviço? É impossível, a conta não fecha. Então, uma grande vantagem em você trabalhar com projetos de combate a incêndio é que ainda em 2021 ele é um mercado pouco explorado. Existe muito serviço para pouco profissional. Isso é uma grande vantagem para você, principalmente se você for um engenheiro recém-formado, principalmente se for um engenheiro que ainda está começando. É uma grande vantagem você entrar em um ramo que é pouco explorado. E esse ramo se chama projetos de prevenção e combate a incêndio. E uma grande vantagem ainda de ser uma área pouco explorada é que você tem a oportunidade de ser... Você tem a grande oportunidade de ser uma autoridade nesse assunto. O que significa você ser uma autoridade? Significa você dar uma entrevista num jornal nacional? Não é isso que eu estou falando. Você ser uma autoridade é você ser lembrado quando surgir uma demanda. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que no grupo dos seus amigos que formaram com você como engenheiro civil, que formaram com você como arquiteto, você vai ser um dos poucos que vai saber sobre projetos de prevenção e combate a incêndio. Vai ser um dos poucos que vai conhecer a legislação de cabo a rabo. Você vai ser um dos poucos que vai saber ensinar aquelas pessoas que precisam dessa informação, instruir. Você tem a possibilidade de se tornar uma autoridade porque é uma área pouco explorada, porque são poucas pessoas. E quando você se torna uma autoridade em determinado assunto, tudo fica mais fácil. Você ser autoridade em determinado assunto é muito bom, simplifica demais, você não precisa de um esforço grande para conseguir clientes. E eu vou te dar um exemplo em relação a isso. Bom, quando eu me formei em engenharia, eu tinha aproximadamente 26 anos, né? Estava ali naquele ímpeto de trabalhar, naquela vontade grande de conseguir entrar no mercado, e eu vi que procurar emprego estava um pouco difícil. Então, como eu sempre trabalhei com projetos de prevenção e combate a incêndio, como é uma área que sempre me atraiu muito,
eu comecei a vender os meus serviços eu mesmo, né? E aquela inexperiência que a gente tem, porque a faculdade não nos ensina a vender nossos serviços, eu começava a bater de porta em porta, a mandar cartãozinho, eu me virava e eu lembro que sempre aparecia um louco querendo uma visita técnica e eu ia nessas visitas técnicas, né? Bom, e chegando lá, eu lembro que eu chegava, explicava o serviço passo a passo, pois eu sabia fazer esse serviço, eu sempre soube, porque eu sempre estudei muito e sempre me dediquei muito a aprender sobre essa área de projetos de prevenção e combate a incêndio. Eu gostava muito e gosto muito, né? Eu amo fazer isso. E como eu sempre soube, eu chegava, instruía os clientes, falava bastante, explicava tintim por tintim, mas eu lembro que eles olhavam para a minha cara e me viam como uma pessoa nova, inexperiente e não botavam fé. Era o famoso depois eu te ligo, né? Ah, tudo bem, gostei, tá, depois eu te ligo e sumiam. Eu lembro disso. Passado um tempo, eu comecei a trabalhar com uma espécie de parceria com um militar da reserva do Corpo de Bombeiros. Na verdade, ele também era engenheiro, ele sempre mexeu com projetos de prevenção e combate a incêndio, só que ele estava num momento da vida dele que ele não estava querendo muito ficar 100% dedicado a isso, afinal é uma área que você precisa se dedicar para ter resultados. E ele tinha muitos clientes e não queria mais dedicar seu tempo 100%. Eu entrei como uma espécie de parceiro para resolver os problemas que ele tinha. E eu lembro que a gente fazia algumas visitas técnicas aos prédios, tá? E quando a gente chegava nos prédios e apresentava o serviço, a reação dos clientes era praticamente a mesma que eu tinha quando eu ia sozinho, quando eu estava no início da minha carreira. O pessoal não dava muita atenção, tá? Escutava tudo aquilo, mas ficava pensando mais em preço, em quanto que vai gastar, não dava muita atenção. Até um momento em que esse meu parceiro de negócios, esse meu parceiro de serviço, se apresentava como bombeiro militar. Quando ele se apresentava como bombeiro militar, ativava um gatilho na cabeça dessas pessoas, um gatilho de autoridade, e a partir daí as coisas começavam a ficar mais fáceis, a negociação mudava de rumo e ficava bem mais fácil negociar, porque ele tinha autoridade, ele era um bombeiro militar, as pessoas viam aquilo como uma grande vantagem, tá fechando um projeto com alguém que é bombeiro militar, alguém que sabe, que tem a expertise, que é super competente para isso. Então, essas pessoas ativavam nela um gatilho mental e a partir daí ficava muito mais fácil fechar serviço, conseguir clientes, né? Por conta desse gatilho mental da autoridade. Então, eu digo, e o que eu digo é o seguinte, hoje em dia, por já mexer muitos anos com isso, por já conhecer bastante pessoas, ter um bom relacionamento com muita gente, a gente acaba se tornando autoridade no assunto, né? Quando as pessoas têm dúvidas, elas lembram de você. Mesmo que elas não te procurem, elas lembram de você. Quando elas sabem de algum serviço, sabem de alguém que está precisando, elas vão lembrar de você, elas vão te indicar, porque você é uma autoridade. E é uma grande vantagem você trabalhar numa área pouco explorada, porque são poucas autoridades no assunto, ok? Bom, como segundo motivo de você trabalhar com projetos de prevenção e combate a incêndio, você abrir o seu leque de possibilidades, encarar isso como uma possibilidade real de trabalhar com projetos de combate a incêndio, é porque existe uma exigência legal. É lei, é obrigatório, não tem como correr. Muitas vezes um projeto arquitetônico, você vendeu um projeto arquitetônico que é super importante, que é essencial, resulta em economia de tempo, resulta em segurança na construção. Às vezes você apresentar um projeto arquitetônico é um pouco mais complicado, porque você vai ter que convencer aquela pessoa, né, que muitas vezes não está querendo gastar, a verdade é essa, apesar dos inúmeros benefícios, essa pessoa não quer gastar, você tem que convencer ela da importância de um projeto arquitetônico. Então, a grande vantagem de trabalhar com projeto de combate a incêndio é que você tem a exigência legal, é lei, e se a pessoa não fizer, se as instituições não fizerem, se as edificações não se regularizarem, não te procurarem para regularizar no Corpo de Bombeiros, elas vão sofrer multa e interdição, ok? Para você ter uma ideia, 95% dos nossos clientes hoje em dia, eles não nos procuraram preocupados com segurança.
Eles nos procuraram porque estavam desesperados para resolver um problema, porque eles estavam sob a pena de multas ou sob a pena de não poder trabalhar, porque o Corpo de Bombeiros iria interditar aquele local se eles não resolvessem essa questão da regularização dos projetos de combate a incêndio do edifício, né, dos quais eles estavam. Então, existe essa exigência legal, existe essa obrigação do Estado para que essas edificações se regularizem, ok? Além da multa, da interdição, também existe, na maioria dos nossos clientes, aquela possibilidade do cara não poder mais trabalhar se ele não apresentar para a prefeitura o documento que o Corpo de Bombeiros libera após o processo que você vai protocolar, que você vai assessorar, que você vai ajudar a resolver. Então, existe um grande peso aqui do Estado obrigando as edificações, os negócios a se regularizarem no Corpo de Bombeiros. É um grande parceiro seu, o Estado. Então, uma grande vantagem de você trabalhar com projetos de combate a incêndio é que existe a exigência legal. Eu vou te dar um dado aqui. Vamos supor que aqui em Minas Gerais, uma edificação com aproximadamente 5.000 metros quadrados, eu vou botar aqui 5K de metros quadrados, uma edificação com aproximadamente 5.000 metros quadrados, que insiste em não se regularizar no Corpo de Bombeiros, bom, ela está sujeita a uma multa de R$ 9.465,60, ok? Com uma pena ainda maior se ela for multada. Mesmo assim, ela não resolver essa pena, ela pode ser dobrada, esse valor pode ser dobrado. Então imagina a preocupação do empresário em resolver esse problema, porque vai estar sujeito a multas, a interdições, não vai poder mais trabalhar. Então não tem aquela questão do cara querer ou não, ele é obrigado a resolver essa situação e você entra aí como um parceiro para ajudá-lo a fazer da forma mais econômica possível, mais correta possível para resolver logo esse problema dele. Então uma grande vantagem em trabalhar com projetos de combate a incêndio é que você está aí sob o apoio legal, é obrigatório para as empresas, para as edificações, para os prédios, a se regularizarem, não tem como correr disso. É a urgência, existe uma urgência em resolver o problema. Uma grande dificuldade que eu vejo meus amigos aí que tentam vender serviços em outras áreas é que a pessoa, às vezes, ela fica procrastinando para resolver o problema. O que seria isso? Você vai lá, apresenta o seu serviço da melhor maneira possível, consegue negociar um preço que a pessoa consiga pagar, só que ela fica procrastinando para resolver. Eu vou olhar para minha esposa, eu vou conversar com o pessoal do prédio, eu vou fazer uma assembleia aqui no condomínio, eu tenho que olhar ainda, eu tenho que pesquisar. A pessoa fica empurrando com a barriga. É normal de nós brasileiros ter esse comportamento. A gente vai empurrando, é só pensar como é no imposto de renda. As pessoas deixam para declarar o imposto de renda no último dia, quiçá no último minuto possível. As pessoas vão empurrando isso com a barriga. E a grande vantagem de você trabalhar com projetos de combate a incêndio é porque essa urgência em resolver, ela é presente. O empresário, o dono da edificação, os moradores de um prédio, eles não podem ficar empurrando muito com a barriga, porque quando eles são notificados, eles têm um prazo para apresentar a documentação, que aqui em Minas Gerais esse prazo é de 60 dias. Se eles não apresentarem em 60 dias, entra aquela questão da multa, da interdição. Se o empresário não apresentar o AVCB em 60 dias, ele pode ser multado, ele pode ser impedido de trabalhar. Então tem aquela urgência, o cara não vai poder ficar empurrando com a barriga isso não, ele vai ter que resolver para ontem essa questão do AVCB. Então isso é uma grande vantagem também e é um ponto muito importante, né? Eu vou botar aqui como um terceiro ponto, é um ponto muito importante. Uma vantagem muito grande você trabalhar na melhor área que existe, que é a área de projetos de prevenção e combate a incêndio. É a urgência em resolver. O cara não vai ficar procrastinando, o cara não vai ficar te enrolando para fechar o negócio com você. Você vai conseguir fechar seus negócios muito rápido por conta dessa urgência. Ele tem que resolver, não tem como ele ficar enrolando para resolver, ok? E um outro ponto para você que chama a atenção para essa área é esse quarto ponto. Eu vou colocar como quarto ponto e para isso eu vou falar um termo em inglês aqui. E esse termo chama cross-sell.
E o que seria o cross-sell? Bom, quando você vende um serviço e dá tudo certo, você está quebrando aí um tanto de objeção que esse cliente tinha de você. O que seria isso? Quando ele te viu, quando você apresentou uma proposta para ele, automaticamente na cabeça dele ele se pergunta, olha, será que esse cara vai dar conta mesmo de entregar isso que ele está me prometendo? Será que ele é enrolado? Será que ele é um picareta? Será que ele vai me dar um golpe? Será que eu vou gastar muito dinheiro? Ele vai fazer eu gastar muito dinheiro? Será que ele quer me roubar? Dentro da cabeça do seu cliente passa tudo isso. Se alguém te for oferecer alguma coisa, um carro para vender, e você não conhecer essa pessoa, dentro da sua cabeça vai passar uma quantidade enorme de perguntas que terão que ser respondidas conforme a negociação para que você conclua a venda. Na cabeça do seu cliente funciona a mesma coisa. Quando você for vender um serviço de projeto de combate a incêndio para ele, ele vai estar se perguntando se você é um picareta, se você vai entregar realmente o que você está prometendo, se você vai enrolar, se você vai cobrar muito caro, né? Se você está apresentando aqui e vai ter alguma surpresa mais para frente. Dentro da cabeça do seu cliente vai vir uma quantidade enorme de perguntas que terão que ser respondidas ao longo da negociação. E quando você fecha essa negociação e entrega esse projeto, os próximos serviços que vão vir e terão que vir, por quê? Porque você vai vender o projeto e esse projeto tem que ser executado. E dentro dessa execução, você pode vender também a execução do serviço, acompanhamento técnico, os laudos, RT e etc. Você pode vender dentro desse universo de projetos de combate a incêndio. Ele sabe que você não é enrolado, ele sabe que você é um engenheiro que preza pela economia, fazendo tudo corretamente. Ele sabe que você é um engenheiro que vai indicar ele os melhores fornecedores, não os mais caros. Ele já te conhece, ele confia em você. Então você vender outros serviços como execução, laudos, treinamentos fica fácil por conta do cross-sell, desse termo em inglês que eu estou te explicando. Bom, como último ponto, que eu vou colocar aqui como o último ponto, é que você pode vender tanto o projeto quanto a execução, ok? A grande vantagem em você trabalhar com projetos de combate a incêndio é que você pode projetar e você pode assessorar a execução. Bom, é muito bom você trabalhar somente com uma dessas áreas, ok? E existem muitos profissionais, muitos amigos, muitos parceiros aí de profissão que trabalham ou somente com projeto ou somente execução. Só que olha que legal, você pode trabalhar com os dois. Porque para quem trabalha vendendo serviços, para quem trabalha, vamos dizer assim, como um profissional liberal por conta, você pode observar que durante os 12 meses do ano, os seus negócios, os seus clientes, eles seguem mais ou menos essa lógica. Alguns meses tem muito serviço, outros menos. E isso vai variando de acordo com os meses, ok? Alguns meses tem muito serviço, aí reduz, aí às vezes não tem nada. Então durante o ano existem ciclos, né, de serviços que vão aparecendo durante o ano. E quando você vende projetos de execução, isso tende a ser mais assim. Porque quando não tem projeto, tem execução, ok? Então, quando você mexe tanto com o projeto quanto a execução, uma grande vantagem. E na área de projeto de prevenção e combate a incêndio, você pode vender os dois. E o esforço é muito menor, porque o mesmo cliente que você vendeu os projetos será o mesmo cliente que você vai vender a execução. O esforço é muito menor, você não tem que ficar se esforçando para todo mês ter novos clientes. O mesmo cliente que fechou com você o projeto, um outro mês ele vai ter que executar o serviço. Então não tem aquele esforço tão grande que você tem que ficar captando clientes. Então a grande vantagem de você trabalhar com uma área como projeto de combate a incêndio é que você pode trabalhar tanto com a execução quanto com o projeto. É uma grande vantagem, é muito bom.